Olá, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, onde quer que chegue esse vídeo, esse áudio. Eu agora estou filmando de uma forma simples aqui, através da webcam do meu notebook, para relatar uma experiência que tive outros dias atrás. Eu confesso a vocês que há 3 meses atrás, Deus me deu uma visão, algo espantoso, extraordinário. E eu tenho passado nas igrejas que eu tenho pregado, porque sou pastor, eu tenho falado desse algo, mas hoje Deus tocou no meu coração para que eu fizesse esse vídeo. Então estou aqui fazendo esse vídeo de forma muito simples para relatar aos amigos, aos irmãos e a todos quantos onde chegar a minha voz ou chegar esse vídeo. E eu peço a você que dê muita importância a esse vídeo, que de forma nenhuma eu viria brincar e lançar isso na rede. Então ouça-me por um minuto, eu vou relatar essa experiência que tive. Bem, eu moro aqui em Aparecida de Goiânia e a minha casa é um barracão no fundo do lote, o barracão pega todo o lote, tem uma área que pega toda a frente do lote. É um barracão humilde, mas é aquilo que eu pedi para Deus, aquilo que sempre sonhei, e Deus, pela sua misericórdia, fez realizar esse sonho. E eu levanto por volta das 3 da manhã, 3h30, e sempre venho para a área e começo a orar. Eu ando por todo o lote, ando na área e falando com Deus, sempre oro das 3 às 4, 4h30 da manhã. E esses dias eu levantei para orar. E orei, falei com Deus, e orei até por volta das 4h30 da manhã e deitei. E quando eu deitei, eu não sei o que aconteceu, como é que aconteceu. Eu sei que quando eu acabei de deitar, eu me vi perto de uma represa que tem aqui mais ou menos a 1 quilômetro ou 1,5 km da minha casa. Uma represa de água muito suja, de muitos esgotos. E de repente eu estava pescando nessa represa. E eu pegava todo tipo de peixe. Eu pegava peixe pequeno, peixe grande, peixe predador ou não. Eu conseguia pegar aqueles peixes. Cada peixe que eu pegava eu vinha correndo. E naquela visão tinha uma cisterna na área da minha casa. E eu vinha correndo e lançava esses peixes sobre a cisterna. E de repente eu não pegava só peixe. Eu pegava jacaré, eu pegava caranguejo. Cada um que eu pegava, eu repetia a mesma coisa. Eu vinha correndo e jogava dentro da cisterna. E quando eu terminei de pescar, que entrei para a cozinha, que entrei para a sala da minha casa, então a minha esposa me falou: olha, você fez uma coisa que não é correto. Você pegou os peixes e pôs tudo dentro da cisterna. E veja bem, você pôs peixe que são predadores, você pôs jacaré, você não está vendo que um peixe vai comer o outro? E eu disse a ela, não, aqui um peixe não come o outro, aqui dentro da cisterna isso não acontece. Então da sala eu passei para o quarto e de repente eu escutei um barulho, como se estivesse pulando de dentro da cisterna. E quando eu vim correndo, que eu olhei na área, os peixes estavam pulando de dentro da cisterna e pulavam muito alto e caía, alguns até caía fora da cisterna, outros tentavam, mas não conseguia. E eu disse para minha esposa, dizendo: olha, eu vou ter que ir lá para ver o que está acontecendo. E eu pulei de ponta dentro da cisterna. E quando eu pulei, que eu entrei, que submergi nas águas, então eu percebi que lá era um outro mundo, era um mundo diferente. E quando eu vi, era um mundo, e eu olhei para o céu, era um céu negro, era um céu escuro, nuvens escuras, algo difícil de descrever a vocês. E então eu estava junto a um caminho, uma estrada muito longa que eu olhava, enquanto a minha vista podia enxergar, e eu via aquela estrada e ela muito longa. E eu comecei a pregar e falar: olha, Jesus Cristo está voltando, Ele veio para buscar a sua igreja, Jesus Cristo está voltando, é necessário que nós estejamos nesse caminho, é necessário que nós percorramos esta estrada. E aí, então eu comecei a caminhar e veio uma multidão de pessoas me seguindo. Interessante, irmãos, que naquela caminhada eu via pessoas que eu conheço, até pessoas que eu já tive o privilégio de dirigir, de ser pastor deles, pessoas que eram empresários, profissionais liberais, pessoas bem-sucedidas economicamente falando, e até outras pessoas que eram simples mesmo, pessoas que eu já tinha visto, e pessoas que eu nunca vi que estavam ali naquele momento. E eu andava naquele caminho, andando e pregando e falando que Jesus estava voltando e que nós precisávamos caminhar. Mas de repente, naquele momento, eu escutei barulho de granada, bombas, e aquele céu enegrecido, e naquela hora muitas pessoas se dispersaram, mas ainda ficou um grupo grande comigo.
E de repente, daquele grupo, alguns me disseram: pastor, eu não posso ir com você nessa caminhada, eu tenho que voltar. Eu sou empresário, eu tenho que tomar conta da minha empresa, eu sou microempresário, a minha empresa está crescendo, eu preciso tomar conta dela, eu não posso ir. Outro dizia: olha, eu não sou empresário, mas eu sou um funcionário, sou bem sucedido, o patrão confia em mim, eu não posso largar tudo para trás para andar nesse caminho. Outros diziam: olha, eu preciso tomar conta da minha família, eu sou um pai de família, eu não posso perder tempo, eu tenho outras coisas para fazer. E outros simplesmente viravam as costas e não vinham mais comigo. E aí então eu continuei a caminhada, muito triste por causa dos que estavam desistindo do caminho. E de repente aqueles barulhos de bomba ficaram mais perto, a gente podia ouvir a explosão bem perto da gente, a gente já podia sentir o chão estremecer. E naquelas horas muitos deixaram de ir, e agora poucas pessoas estavam comigo. E de repente eu chamei todos eles e disse: olha, até aqui nós viemos juntos, agora não dá para ir mais. Agora vamos fazer assim: eu vou encontrar um ponto de apoio e sigo e me escondo. De lá eu vou observar outro ponto de apoio e sigo para outro ponto de apoio. E aí então o segundo se esconde no ponto de apoio em que eu estava. E quando eu avançar, ele avança. E quando o outro avançar, o outro avança. Assim sucessivamente, um irá após o outro, para que nós não sejamos vistos. E aí então, quando eu entrei no segundo ponto de apoio, eu vi um caminhão que vinha com o emblema da polícia, aquele emblema da polícia negra, né? E aquele caminhão estava cheio de polícia. Interessante que não tinha nenhuma polícia do sexo masculino, todas eram do sexo feminino. E eles pegavam alguém, e aqueles a quem eles pegavam, uns eles algemavam e jogavam no camburão, como se joga um objeto qualquer. Outros eles algemavam e fuzilavam ali mesmo naquele lugar. E eu comecei a ver aquilo ali, e eu falei: Deus, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia da humanidade, Senhor. Onde é que vamos parar? E quando eu ouvi aquilo, uma bomba explodiu muito perto de mim, e eu busquei um ponto de apoio, e vi que agora, quando eu avançava, eu vi que não todos avançavam para o ponto onde eu tinha deixado. Então eu vi que muitas pessoas, pouquíssimas pessoas estavam me seguindo, muitas tinham voltado atrás. E então eu chorei e falei: Senhor, tem misericórdia. Pai, como nós não vamos conseguir. Mas assim mesmo eu prosseguia na caminhada, e prosseguia buscando os pontos de apoio, andando naquele caminho muito longo, e de repente eu vi que pouquíssimas pessoas estavam comigo. Eu parei, olhei para os céus e falei: Deus, eu estou só. Senhor, eu estou só nessa caminhada. Senhor, eu não vou conseguir. Mas de repente algo dentro de mim falou: prossegue, você não pode parar. Anda, você não pode ficar aqui. E então eu prossegui, caminhei. E de repente eu cheguei a um portão, e aquele portão era muito alto, muito alto. Ele era tão alto que eu nem tentaria alcançar o ferrolho daquele portão. E quando eu cheguei naquele portão, eu comecei a pensar: meu Deus, foi inútil a minha caminhada, foi inútil a minha jornada. Veja, pois eu andei muito, não cheguei a lugar nenhum. Eu cheguei aqui agora, eu não consigo atravessar, eu não consigo, o que eu vou fazer? E naquele momento eu vi um estrondo maior do que todos os estrondos que estavam acontecendo. E naquele momento eu olhei para o céu e vi o céu se abrindo, aquelas nuvens negras iam sumindo, o céu foi se tornando azul, e eu comecei a gritar: glória a Deus, glória a Deus. E quando eu começava a gritar glória a Deus, eu via que parece que a minha voz ecoava no mundo que estava acima de mim. E de repente eu comecei a subir, e aí então eu vi que tinha vários pontos de apoio e que tinha várias pessoas. Era uma multidão de pessoas que também gritavam glória a Deus, e nós podíamos ouvir o nosso grito de glória a Deus ecoando no céu, num mundo acima do que aquele mundo que nós estávamos. E agora já estava bem alto, avistando as pessoas embaixo pequenininho, e muita gente dava glória a Deus e falava: Senhor, eu estou fazendo parte do arrebatamento, eu estou fazendo parte da igreja da última hora, glória a Deus. E uma alegria muito grande tomou conta de mim, tomou conta do meu coração naquele momento, e eu dizia: graças a Deus. Aquilo era quase que inacreditável, eu fazendo parte do arrebatamento. Eu dizia: meu Deus, eu preguei tanto sobre isso e estou fazendo parte desse arrebatamento, glória a Deus. E de repente eu comecei a voltar ao meu corpo. E então eu percebi que eu estava apenas tendo uma visão, e fiquei entre acordado e dormindo. E de repente uma voz me perguntou:
e disse para mim: você sabe o que é que significa aquela represa? E eu disse: não, eu não sei o que significa aquela represa. Ele disse: pois é, aquela represa significa um mundo, água suja, esgoto. E você sabe o que significa aqueles peixes, aqueles muitos animais aquáticos que você tirava e colocava dentro da cisterna? Eu disse: não, eu não sei o que significa. Ele disse: pois bem, aquilo significa vidas, almas, que os meus pastores estão tirando do mundo e pondo na cisterna. Você sabe o que significa cisterna? Naquele momento eu pensei: a cisterna significa igreja. Mas eu disse: eu não vou arriscar falar não. E disse: não, eu não sei. Ele disse: você sabe? A igreja, a cisterna simboliza a igreja. E você sabe por que aqueles peixes estavam pulando? Eu disse: não, eu não sei porque eles estavam pulando. Eu disse: são muitos dos meus filhos que estão voltando atrás. São muitos dos meus filhos que estão pulando, estão tentando voltar para a represa de água suja, estão tentando voltar para esse mundo de podridão, de esgoto. É isto que significa os peixes pulando. E você sabe por que você diz que os peixes não comiam uns aos outros? Os peixes predadores não iam devorar uns aos outros? E aí então eu disse: já sei, é porque na igreja uns irmãos não contendem com o outro. E aí então eu disse: não, eu não sei. E ele disse: você sabe, é porque quando vem para a minha presença, para a minha casa, então pode ser ele quem for, eu mudo a natureza dele, eu transformo o coração dele. Ainda que ele seja uma pessoa mau, ele passa a ser um servo de Deus e passa a ser uma pessoa bondosa, e então não faz guerra um contra o outro. E de repente você desceu para ver. Você sabe qual é esse mundo que você começou a ver dentro da cisterna? E eu disse: não sei. Ele disse: pois bem, você não sabe, mas eu vou te relatar agora. É o mundo da última hora. É os últimos dias que estão por vir e já está bem próximo. E você sabe o que é que simboliza aquela estrada? E na hora eu disse: a estrada é o evangelho, que eu lembro bem da Bíblia falar que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, estreito é o caminho que conduz à salvação. Pensei: então esse caminho é a igreja do Senhor, é o caminho da salvação. Eu disse: eu não sei. Eu disse: sabe, esse caminho é o caminho que deve trilhar. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É esse caminho que deve trilhar. E você viu tantas pessoas desistindo. Você sabe o que significa isso? Aí então eu disse: eu sei. São pessoas que estão cansadas do caminho. São pessoas que estão voltadas para esse mundo. São pessoas que não creem mais no Senhor. Eu disse: pois bem, mas você sabe o que significa aquele caminhão de polícia? Eu disse: Senhor, o caminhão de polícia, eu até sei, significa as leis, mas por que é que só tinha mulher? E naquele momento eu pensei: o Senhor vai mandar eu falar isso. E como que eu vou falar isso? As pessoas vão me ver como machista, porque só tinha mulher. E eu disse: Senhor, e o que significa? Por que aquele caminhão só tinha polícia do sexo feminino? E o Senhor disse: meu servo, você não observou quem está na frente do meu povo? Quem comanda o meu país é uma mulher. E que as leis que estão sendo firmadas ultimamente são leis que estão matando os meus servos, são leis que estão matando, algemando através do pecado, através do mundanismo, através da mornidão espiritual. E eu disse: Senhor, pois bem. Eu falei: Senhor, mas por que eles morriam? Ele falou: meu filho, você não percebe que essas leis estão matando uns e estão esfriando outros? As minhas igrejas estão conformando com essas leis que o mundo tem aprovado. E naquele momento eu comecei a temer. Naquele momento eu temia grandemente a ponto de tremer, que eu sentia a cama tremendo, porque eu pensei: meu Deus, eu não serei digno da salvação. Eu não serei digno da salvação. Por quê? Porque eu lembro que eu caminhei toda a estrada, eu caminhei toda a jornada, mas eu cheguei num portão que eu não tentaria nem sequer abrir aquele portão, de tão grande, de tão alto. Impossível. Mas naquele momento ele disse: meu filho, aquela estrada significa a estrada da salvação. E eu disse: Senhor, mas por que eu não consegui abrir aquele portão? Ele disse: meu filho, por mais que qualquer um percorra a minha estrada, por mais que qualquer um ande nos meus caminhos, jamais ele será digno por si mesmo. Ele terá condições de si mesmo de alcançar a salvação. E então me lembrei da Bíblia, que tem um versículo que diz que nós não conseguiríamos pagar o resgate
parte da nossa alma, que os nossos recursos esgotariam antes. E então eu disse: ah, Senhor, pois bem. Eu disse: meu filho, mas aqueles que percorrerem, aqueles que andarem, aqueles que não desistirem em meio às bombas, em meio às leis deste mundo e prosseguirem, eles por si só não conseguirão se salvar, mas eu o arrebatarei no último dia. Agora vai e relata isso para a minha igreja, relata isso para o meu povo e diz que eu estou voltando, eu já estou prestes a voltar para arrebatar a minha igreja. E muitos estão preocupados com as suas firmas, com as suas empresas, com as suas famílias, com os seus trabalhos, e estão esquecendo da caminhada da fé, estão esquecendo de me buscar, estão esquecendo de andar. Diga, meu filho, que eu estou voltando e breve estarei levando um povo escolhido de boas obras para morar no céu. Anuncia, meu filho, até os últimos dias, porque para isso você foi chamado e para isso eu te levantei. Então eu quero dizer para você neste momento, meu irmão, quem sabe de uma forma simples e com muitos erros eu tenho anunciado, falado nesse vídeo, mas eu quero que você dê crédito e volte a caminhar para o Senhor. Você que está desistindo por um ou outro motivo, não é tempo de desistir. Jesus está voltando, tudo está se cumprindo. Neste momento eu te digo, meu amado, volte para o Senhor Jesus Cristo, busque ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Que Deus te abençoe, seja forte e vamos juntos nessa estrada até alcançar a salvação pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua alma, que você seja digno da salvação no último dia. Jesus Cristo te dê a vitória.